Gente, eu falei na missão aí de fazer um vídeo de apenas 8 minutos, então esse vídeo vai ser em duas partes, porque eu tive um problema com a memória do celular e para não perder o que eu já havia falado, né? Vou continuar nesse vídeo. Então, paramos aí na parte que a gente fala que todo pensamento crítico, ele é intencional e responsável, né? A gente procura exaustivamente a perfeição no que diz respeito a entender esse determinado assunto ou determinada situação. Então, a gente vai apreciar a situação de forma aprofundada e ampla, né? Então, como, né, eu já havia iniciado esse raciocínio, por exemplo, eu posso exercer o pensamento crítico sobre a reforma trabalhista, por exemplo, com base nos noticiários da TV? Devo me questionar se tais noticiários guardam relação com a verdade sobre o assunto? Ou com uma aproximação da verdade sobre o assunto? Posso exercer o pensamento crítico com base em percepções e opiniões que são postadas por outras pessoas nas redes sociais? Ou não deveria me aprofundar no assunto fazendo uma leitura de materiais cujas fontes sejam confiáveis, né? Entendendo os projetos de lei, entendendo os seus artigos e incisos a que se propõe a reforma trabalhista, bem como o impacto dela para os trabalhadores. Então, esses questionamentos é importante a gente pensar para quando a gente for aí praticar a habilidade mental de exercer o pensamento crítico. Se eu exerço o meu julgamento, por exemplo, com base na percepção de outras pessoas que também, de alguma maneira, não se aprofundaram ou não exerceram um raciocínio minucioso e criterioso sobre determinada situação, ela se torna uma fonte confiável para que eu forme a minha concepção sobre determinado assunto ou acontecimento? Estaria eu, dessa maneira, exercendo o pensamento crítico? O pensamento crítico, como eu havia falado no início do vídeo, ele é amplamente complexo, porque ele vai envolver habilidades cognitivas sob várias dimensões, tais como a capacidade de avaliar soluções para os problemas identificados, ler criticamente, ouvir criticamente, a capacidade de esclarecer questões, a capacidade de concluir ou refazer ou refinar a reflexão sobre determinadas crenças, a capacidade de notar semelhanças e diferenças em determinadas situações, avaliar fatos e evidências, bem como outras diversas habilidades cognitivas. Por isso ele se torna amplamente complexo. Assim, o pensamento crítico, ele requer o estudo e a prática de uma espécie de habilidade mental. O pensamento crítico, como eu disse, deve ser criterioso, cuidadoso com o pensar das coisas. Então, pensar no pensamento crítico, no exercício do pensamento crítico, nos remete a ser cuidadoso com o exame das questões e com a forma que vamos nos aprofundar nessas questões. Por que a gente precisa ser cuidadoso? Porque ele impacta também e influencia a nossa tomada de decisões. E são decisões importantes, muitas das vezes para nós mesmos e também para a coletividade, com um grupo de pessoas que convivem com a gente. Levando em consideração aí que a gente vive numa sociedade capitalista, sociedade essa que coexistem duas classes sociais, sendo a classe que explora e a classe que é explorada, classe trabalhadora e a classe capitalista, precisamos sim, enquanto classe trabalhadora, né, enquanto classe explorada, pensar por nós mesmos, né? Ou seja, exercer o raciocínio crítico, criterioso e cuidadoso, minucioso, com base nos nossos anseios enquanto trabalhadores. Porque temos anseios individuais, mas temos anseios coletivos, que são
são coisas em comum que perpassam aí a nossa vida enquanto trabalhadores. Então, precisamos exercer isso com base nos anseios da classe trabalhadora e não chegar a conclusões, concepções, avaliações e julgamentos com base no pensamento exercido por aqueles que nos exploram. Isso significa que, muitas das vezes, esse pensamento daqueles que nos exploram chegam até nós de uma forma mascarada, né, cortinada, ou seja, encobrindo suas reais intenções. E muitas das vezes a gente, sem fazer uma análise crítica, desenvolvendo um processo de raciocínio criterioso, minucioso e cuidadoso, a gente não identifica que aquele pensamento pertence, né, e tem uma intenção e um objetivo desenhado pela classe capitalista, né, pela classe que nos explora diariamente. Então, por isso o exercício do pensamento crítico ele deve ser contínuo e deve ser realizado aí pelos trabalhadores. Bom, é isso, tá? A proposta desse primeiro vídeo. Espero que esse pequeno vídeo ele tenha fornecido de alguma maneira, na verdade, tenha fomentado de alguma maneira o interesse e a curiosidade para o aprofundamento sobre o que é o pensamento crítico. Aproveito para dizer também que essa página, os vídeos e os textos utilizados como texto de apoio sempre vão estar embasados aí sobre o pensamento crítico. Então, antes de eu trazer para vocês determinada discussão, eu tento analisar de uma maneira criteriosa, uma maneira profunda, para trazer para vocês algo mais coerente. O texto de apoio que eu utilizei, né, para fazer esse vídeo foi do Rodrigo Canal. Ele é professor da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOCA. Foi publicado na revista científica Perspectivas em Ciências Tecnológicas, com o título Significado do Pensamento Crítico. Estou deixando aí o link disponível na descrição do vídeo para que vocês possam acessar. Então é isso, até o próximo vídeo.